Boa tarde, meninos e meninas. Vamos aprender hoje a transformar fração decimal em número decimal. Estão animados? Vamos embora então. Vamos lá, vamos começar com essa fração decimal 49 décimos, ok? Eu quero transformar essa fração decimal num número decimal e é muito simples. Vocês vão ver, mamão com açúcar. Vou pegar esse númerozinho daqui de cima, que é o numerador, tá? O número de cima. Vou escrever ele aqui do lado do sinal de igual. Eu aconselho sempre afastar um pouquinho, tá bom? Depois que eu fiz isso, o que eu vou observar? Vou olhar o 10 aqui embaixo, no denominador. Eu observo que o 10 tem um zero, correto? E como eu já havia dito para vocês no vídeo anterior, todo número tem uma vírgula no final, uma vírgula que fica invisível no final do número. E o que acontece quando a gente precisa dessa vírgula? Ela, pô, aparece pra gente. E a hora é essa dela aparecer, tá bom? Então eu vou pegar o meu lápis, vou botar no final do meu número, que é onde a vírgula invisível está. Vou observar que o 10 tem um zero. E a quantidade de zeros que eu tenho aqui é a quantidade de casas decimais que eu vou andar para trás com a minha vírgula. Eu vou tirar ela do final e vou andar com ela cada casa decimal. O que é casa decimal, professora? Só para lembrar. Se eu tenho um número aqui, ó, 425. Cada algarismo é uma casa decimal. Eu tenho uma casa decimal, tenho duas casas decimais, tenho três casas decimais nesse número. Então, já lembramos o que é casa decimal. Então, eu ponho meu lápis no final do número, onde está a vírgula invisível, observo que tem um zero e vou andar uma casa decimal. Por que uma? Porque tem um zero. A mesma quantidade de zeros que tem é a quantidade que eu ando para trás. Então, vai fazer isso, ó. Andei uma, parei, a vírgula, passo de mágica, ela apareceu. Ela aqui era invisível, mas quando ela anda, ela aparece. Pronto. 49 décimos é igual a 4,9. Vamos para um outro exemplo? 234 centésimos. Tá? Mesmo procedimento. Vou pegar esse número de cima, vou colocá-lo aqui na frente do sinal de igual, observo quantos zeros eu tenho aqui, são 2, coloco meu lápis no final do número onde está a vírgula invisível e vou andar duas casas para trás. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 zeros, então vai ser assim, ó, 1, 2, parei, a vírgula apareceu, pronto. 234 centésimos é igual a 2,34, ok? Agora vamos lá para um outro exemplo. Se eu tenho, ó, 29 milésimos, mesmo procedimento. Aconselho a vocês, quando for escrever, não deixa agarrado com sinal de igual, não deixa, tá? Porque a gente pode precisar de um espaçozinho a mais. Então, a gente na hora não vai ter. Então, eu vou afastar um pouquinho, vou colocar o meu 29 aqui, boto o meu lápis no final do número, observo quantos zeros eu tenho, 3. Então, eu vou andar 3 casas decimais. Vai ser assim, ó, 1, 2, 3. Parei aqui, a vírgula apareceu. O que vocês observam aqui? Que eu tenho uma casa decimal vazia. Logo, quando isso acontece, eu preciso preencher essa casa decimal com 0. E alguém já viu esse número, 0,029? Existe isso? Não, gente, não existe. Quando tem uma vírgula, eu tenho que colocar um 0 aqui na frente. Tá bom? Então, o que acontece? O que aconteceu aqui? Andei 3 casas, ó, 1, 2, 3... Parei, botei a vírgula e botei um 0 aqui na frente, porque eu não posso deixar um número começando com a vírgula. Eu tenho que colocar um zerinho, tá ok? Então, vamos lá. Vou botar outro exemplo aqui. Deixa eu ver, deixa eu pensar no outro exemplo.
Bom, gente, esses exemplos já estão suficientes, tá? Tava pensando em outra coisa, mas não. Agora, o que aconteceu aqui? Aprendemos a transformar frações decimais em números decimais. Agora vamos fazer o inverso. Transformar números decimais em frações decimais, tá? Vamos apagar isso aqui. Deixa eu apagar para a gente ver. Agora a transformação de números decimais em frações decimais. Então eu vou ter aqui, ó, 1,7, tá? Como é que eu vou transformar isso numa fração? Vou transformar numa fração. Vou pegar o número completo com todos os algarismos e eu vou eliminar a vírgula, tá? Então, ao invés de 1,7, eu vou colocar 17. A vírgula eu jogo fora, tá? Eu descarto ela porque eu não preciso mais dela. Vou colocar 1 aqui. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Não, tem que ser sempre o número 1, tá? Sempre, sempre, sempre. Aí eu vou observar o quê? Quantos algarismos, quantas casas decimais eu tenho aqui depois da vírgula? Uma casa decimal. Eu tenho um número depois da vírgula. Logo, eu vou acrescentar um zero aqui. Tá ok? Se eu tiver aqui um outro exemplo, ó, 2,34, vou fazer a mesma coisa. Vou botar todos os números sem a vírgula. Traço de fração, número 1. Quantos números depois da vírgula? 1, 2. Então, eu vou acrescentar 2 zeros. Tá bom? Um outro exemplo aqui, ó. 0,3. Como é que seria uma fração decimal com 0,3? Ah, professora, bota o 0 e o 3. Será que é necessário colocar esse zero aqui? Vocês acham que faz alguma diferença no valor? 0,3. 0,3. 0,3 é 3. O zero está fazendo diferença no número? Não, não está fazendo diferença. Quando isso acontece, esteticamente falando, a gente elimina, a gente bota só o 3, tá bom? Então, pronto, coloquei o 3, tá bom? Alguém já viu aquela expressão que zero à esquerda? Ah, fulano é o zero à esquerda. Significa que ele não vale nada, ele não tem importância nenhuma, né? Existe essa expressão. Então é isso, esse zero ele está à esquerda, ele não tem valor, zero à esquerda não tem valor pra gente, nem pra ninguém. Então vamos lá, coloquei o 3, coloco o número 1, mesma coisa, quantos números depois da vírgula? 1, então eu vou acrescentar um zero, tá bom? Agora vamos ver um outro exemplo aqui, vamos supor que eu tenha 3,0. Como é que eu transformo isso numa fração? Ah, professora, você elimina o 0 e bota o 3. Olha a diferença, tá? Olha a diferença. Se eu coloco só o 3, eu tenho o valor, né? De quê? 3, né? Mas vamos supor que eu coloque o 0. Esse número já não está valendo mais 3, está valendo 30. Ou seja, o 0, ele faz diferença no número. Ele faz diferença nessa história aqui. Então, quando o 0 faz diferença, ele tem que entrar. Porque, na realidade, 3 é uma coisa e 30 é outra completamente diferente. Então, quando o 0 é à direita, a gente precisa colocar sim. Então, eu vou colocar o 30, vou colocar o 1, tá? E vou ver quantos números eu tenho depois da vírgula. Quantas casas decimais? Ah, professora, eu não tenho nada, porque eu tenho o número 0. 0 não tem valor nenhum. 0 é um número. Ele representa o algarismo, um algarismo. Existe uma casa decimal aqui, logo ela tem que ser considerada. Então, eu tenho uma casa decimal, e então eu tenho que acrescentar um zero aqui. Essa fração vai ficar 30 décimos, tá bom? 30 décimos é completamente de 3 décimos, é completamente diferente de 3 décimos. Tá bom, gente? Bom, e por hoje é só. Até a próxima.